Então vamos lá. Fala pessoal, meu nome é Tuco e bom, eu sou um brasileiro aí que tá tentando alcançar, não muito, eu só quero o mínimo pra sobreviver, até porque nesse Brasil se você tem um mínimo já é muito, e nesses últimos dias eu ando meio pra baixo e bom, percebi que não sou só eu e que isso é um problema não só mundial, mas aqui no Brasil eu acho que isso se intensifica ainda mais devido a alguns dados recentes. Se liga nisso daqui. Essa daqui é uma matéria há menos de 6 anos e aqui diz: famílias pobres brasileiras levariam 9 gerações para alcançar a renda média. Outra pesquisa: por que o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina? Outro estudo aqui mostra que mais de 70% dos brasileiros sofrem com alterações no sono. Então, resumindo tudo que esses estudos querem dizer, significa mais ou menos isso daqui: a cada 10 brasileiros que você vê, aproximadamente 9 têm ou problema para dormir, ou algum sintoma psicológico, ou tá devendo para alguém, né? Isso é um problema muito grande, até porque o fato do Brasil não tá conseguindo dormir é meio preocupante, cansaço que não é. Eu falo isso tranquilamente, até porque tem diversos relatórios que mostram que os brasileiros tendem a trabalhar mais. A gente é um dos países que mais trabalham, então se tem algo roubando o sono dos brasileiros à noite, com certeza não é um acúmulo de energia, muito pelo contrário, e sim diversas preocupações que viver aqui nesse Brasil. E um desses principais problemas seria a desigualdade social e a pobreza, que, resumindo brevemente, a desigualdade social se dá à concentração de riqueza, que basicamente significa que os pobres tendem a continuar pobres e os ricos tendem a continuar ricos. Isso se deve bastante pelo populismo que a maioria dos políticos adotam nas campanhas. É um conceito simples de entender. Imagine que nós temos 2 políticos e que você tenha que votar em um desses 2 políticos. Agora eu quero que você pense como um bostileiro médio. Imagine que você tem a seguinte situação: político A e político B, pensando como a maioria. O político A promete mundos e fundos, falando que vai fazer isso e aquilo, que vai dar picanha, que vai dar cerveja, algo totalmente utópico e que não tem como fazer isso. E o político B, ele é mais pé no chão. Ele fala: olha, a gente não sabe muito bem porque a gente está passando por uma crise financeira, está passando por isso e aquilo, a gente vai tentar organizar primeiramente ali a questão fiscal e blá 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 blá. O mochileiro médio, ele já cansa de ouvir na primeira linha. Ele vai votar em quem? No político A, que está prometendo picanha e cerveja. Só que aí que tá o problema: os políticos, eles controlam o país, então todo o dinheiro que vai dos nossos impostos vai para eles. E assim que se aproxima o período da próxima eleição, para tentar se reeleger, cara, eles adotam diversas políticas e começam a gastar dinheiro a rodo. Gasta dinheiro aqui, imprime dinheiro ali, e o que isso acontece? Acontece que acaba quebrando a economia. O preço dos produtos nos mercados disparam e cada vez mais vão disparar. E para tentar suprir isso, o que ele faz? Dá bolsa quilo, dá auxílio, dá bolsa família, dá vários outros tipos de coisa para tentar acompanhar essa inflação. Então, qual que é o plano genial deles para tentar se reeleger? Vamos fazer um monte de coisa aqui, um monte de política para agradar, pra gente tentar se reeleger e ficar mais no poder. E como que a gente vai cuidar dessa inflação? Simplesmente imprime mais dinheiro e dá para a população, dá através de auxílio, dá isso e aquilo. E aí o que acontece? O pobre tende a continuar pobre por conta dessas medidas populistas. O cara vai lá, em vez de investir numa educação de qualidade, prefere investir ali num estádio, né, no turismo. E não entenda mal, isso são boas políticas públicas, mas a gente não tem nem a base. A base do Brasil é algo extremamente precário. Nós somos uma das piores educações do mundo. Não tem problema nenhum você querer ser populista, só que eles fazem isso exacerbadamente. E aí, em um cenário de inflação, o dinheiro do pobre não vale nada, então ele não quer correr atrás de investir, não quer correr atrás de aprender a multiplicar esse dinheiro. Qual que é o pensamento do pobre? Ele vai pegar aquele dinheiro, não dá pra nada mesmo, se eu deixar ele aqui no banco não vai render nada, porque é muito pouco, né? Geralmente pessoas pobres tendem a ter um nível de educação baixo, então ele tende a ficar num subemprego ali por muito tempo, e não só subemprego, né? O mercado de trabalho brasileiro também é muito complicado
complicado. Às vezes a pessoa pode estudar bastante e ser um profissional muito eficiente, porém tem muita questão do quem indica, ele não tem os contatos certos e acaba não conseguindo um emprego bom, né? Então é outra nuance tem pelo fato dos pobres continuarem a ser pobres. Então o que o pobre pensa? Pô, eu ganho pouco, vai ficar desvalorizando tudo, eu vou consumir. E aí o consumo aumenta, a inflação aumenta e o pobre continua a ser pobre. Por outro lado, os ricos tendem a continuar ricos porque eles têm dinheiro. E é uma parcela pequena da população ali, né? Então eles vão continuar sendo ricos como uma pequena parcela da população, porque eles têm educação financeira desde pequenininho e eles aproveitam essa situação do mercado brasileiro, e como eles têm essa base, têm essa educação, eles simplesmente diversificam o dinheiro deles, né? Eles têm o conhecimento e têm o dinheiro, então eles continuam a diversificar o dinheiro dele, às vezes dolariza, às vezes vê que o mercado brasileiro tem uma boa oportunidade, eles investem mais para dar mais retorno a longo prazo, investem em Bitcoin, várias coisas. Então basicamente a desigualdade social é isso, os pobres tendem a continuar pobres e os ricos tendem a continuar ricos. E bom, prosseguindo aqui no raciocínio, uma das coisas que desanimam também ser brasileiro é o fato da gente não vai conseguir se aposentar pelo INSS. Por que disso? Bom, o INSS ele é basicamente uma pirâmide. Então como que funciona essa pirâmide do INSS? Basicamente imagina ali a pirâmide, né? Ela tem geralmente a base larga e vai afinando no finalzinho. Na ponta dessa pirâmide tem ali as pessoas que ganham o dinheiro dos de baixo. Essa pirâmide funcionaria de que maneira? Você seria a base aqui mais ou menos, que são a maioria, que são os trabalhadores, que sustentam os aposentados e afastados por algum motivo. Só que aí que tá o problema. Antigamente a gente tinha a proporção de 7 trabalhadores para um aposentado. Hoje em dia, a proporção é de 1,8 trabalhadores para um aposentado. Então vai chegar uma hora que essa pirâmide vai quebrar, cara, porque não vai ter trabalhador suficiente para pagar e contribuir com o INSS. Então o aposentado vai ficar sem a aposentadoria dele. E o que o governo, percebendo isso, está fazendo é aumentando a idade mínima para você conseguir se aposentar. Antigamente era 30 anos de contribuição, independente da sua idade. Se você contribuísse com o INSS por 30 anos, então você conseguiria se aposentar. Aí depois disso eles viram que tá quebrando essa pirâmide aí. Então o que nós vamos fazer? Vamos tirar isso. Agora precisa de uma idade mínima. Então passou a 55 anos. É o mínimo que você tem que contribuir. Ainda tem os 30 anos, né? Aí o número de trabalhadores da base foi diminuindo cada vez mais e eles foram aumentando cada vez mais a idade mínima. Então vai chegar uma época que para você se aposentar, você tem que ter 80 anos, mano. E vai chegar uma época que você não aposenta mais. Basicamente é isso. Então vai quebrar essa pirâmide financeira que é o INSS. Porém, dá para resolver isso aqui de uma maneira, mas é foda, porque tipo assim, por mais que dá para resolver, o INSS é um valor que a gente contribui mensalmente. Então é um dinheiro que faz falta, cara. É um dinheiro que faz falta, que nem vai servir para a finalidade dele, que era garantir ali o trabalhador. Enfim, mas passando para outro tópico, a gente vai falar aqui sobre os influencers, que é um grande problema, cara. O Brasil, ele é um prato cheio para os influenciadores, porque o Brasil é um país de baixa educação. Logo, a educação financeira do brasileiro é mínima. Então, velho, os influencers e as marcas entram forte aqui no Brasil. Exemplo do G1 do Maranhão, Fortune Tiger, que pra quem não conhece, é aquele jogo de cassino online, né? Então aqui, ó, jogo do Tigrinho fez usuários perderem grandes quantias de dinheiro. Polícia investiga esquema de pirâmide. E aqui que tá confirmando a minha ideia. Após a operação que mirou a influenciadora digital, tá vendo? Que promovia o jogo do Tigrinho. Então, cara, as marcas estão vindo fortemente aqui no Brasil. Não é coincidência, cara. Não é coincidência. Você pode ver esses países da África. Vai lá na África, mano, ver se esses caras têm. Tigrinho deve até ter, mas os caras estudam. Eles estudam as áreas certas. E eles viram que investir aqui no Brasil dá muito certo, porque a nossa educação é pífia quando o assunto é educação financeira. Então, se você chegar lá prometendo, cadastre aqui nessa plataforma que você ganha $20 grátis. Então, o brasileiro pensa, pô, não tenho nada a perder mesmo. $20 ali, vou ganhar
ganhar grátis, só que não é bem assim que funciona. É um prato cheio, cara, para cada vez mais aparecerem influencers financiados por esse tipo de coisa, seja cassino online ou produtos milagrosos que não fazem efeito nenhum. E infelizmente eles se aproveitam dessa fraqueza que o brasileiro tem, né? Pela falta de educação, o brasileiro não tem essa noção e dimensão de que não tem como você mudar de vida apostando. Então eles se aproveitam disso, cara. Eles se aproveitam dessa deficiência que o Brasil tem, que é uma má educação financeira, e fazem muito dinheiro em cima disso. Então vamos lá, já falamos aqui sobre os principais problemas que, na minha opinião, fazem com que o Brasil seja um país aí complicado, mas seguindo um pouco da linha de filosofia estoica. Para quem não conhece, os estoicos ali eram mais ou menos um grupo de pessoas na Grécia Antiga que acreditavam que a gente não pode controlar as coisas ao nosso redor, como por exemplo o Brasil. A gente não tem muito controle sobre isso, né? Porque tudo que tá aqui, na verdade, é só a causa. Os brasileiros são a consequência disso. Então, os principais causadores ali de uma desigualdade social e pobreza é um governo por trás, entendeu? Também, querendo ou não, o governo tinha que ter essa responsabilidade com os brasileiros, só que infelizmente não tem. Porém, aí que tá, né? Seguindo a filosofia estoica, a gente tem que focar no que a gente pode fazer para mudar isso. Óbvio, a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar pelo menos a gente, já é um grande passo. E o que eu penso que eu vou tentar fazer, e venho trazer essa ideia aqui para vocês também, tentar mudar e sobreviver aqui nesse Brasil. E a primeira delas é a capacitação. Eu acho que a capacitação e a educação é um bom caminho para você conseguir tancar o Brasil. A capacitação se dá por várias maneiras, através de um curso técnico, faculdade, ou você aprender sozinho alguma habilidade, pôr isso em prática e oferecer o seu produto ou serviço para pessoas. Óbvio, é mais difícil você oferecer o seu produto ou serviço para pessoas do que, por exemplo, você ir para uma faculdade, arrumar um estágio e tudo mais. Só que aí tem várias nuances que eu não quero abordar, porque isso é muito pessoal. É de cada um, cada pessoa tem uma história diferente e ela pode preferir às vezes nem estudar, porque ela sabe que ela tem uma habilidade e ela sabe que se ela focar naquilo, ela vai conseguir extrair uma boa vida daquilo. Então, sobre questão de curso técnico, faculdade ou você querer seguir por si mesmo, é muito pessoal. O importante é não ficar parado, né? Então, por exemplo, se o cara fala, eu não quero fazer faculdade porque faculdade não garante futuro, não garante emprego, e de fato, faculdade hoje em dia não garante emprego. Talvez um curso técnico ali garantiria um emprego melhor. Se você é um eletricista, um torneiro mecânico, nunca você vai passar fome e você pode ganhar um dinheiro bom com isso. Só que aí que tá, mano. A faculdade, ela é muito boa pra você que não quer trabalhar em um supermercado, entendeu? De repositor, de embalador à mão. Eu já trabalhei nesses lugares de mercado. Talvez eu tenha que voltar, não sei. Eu não tô demonizando subemprego, algo. Depende muito. Mas de fato não é uma vida longo prazo que você gostaria de ter, porque é muito sacrifício que você faz para trabalhar em subemprego, porque a escala 6x1 não é brincadeira. Em uma faculdade pode te tirar dessa escala 6x1 e te dar uma visão melhor das coisas. Óbvio, não vai te deixar milionário, talvez deixe, não tem como saber, cara, mas a vida é essa, né? Então eu acho que para sobreviver no Brasil, a gente tem que ter algum tipo de capacitação. Às vezes pode ser algo até que você não queira, mas você faz ali para ter mais ou menos, no termo de jogos online, um checkpoint, né? Ter um ponto de início mais favorável do que o início em si. Então é meio que um save ali, né? Para quando se algo dá errado, você já tem uma faculdade e você não precisar de um subemprego. E uma das coisas também seria mais para uma visão de longo prazo, né? Eu acho que a capacitação é algo mais para você comer e ter dinheiro para comprar essas coisas. Agora, para a visão de longo prazo, a educação financeira é essencial, e a educação financeira resolve esse probleminha aqui, ó. Você não conseguir se aposentar pelo INSS. Então, a educação financeira resolve esse problema. Porque o INSS ele é uma pirâmide social, tem várias opções. Você pode estudar a educação financeira por si próprio,
investir na bolsa de valores, renda fixa, criptomoedas e estudar. Óbvio, vai ser mais difícil você estudar esses assuntos, mas não é impossível. Se você tiver 2 horinhas no seu dia, você consegue estudar bem e depois de 1 ano, 2 anos aí você começa a fazer os seus primeiros aportes, ou já vai fazendo seus primeiros aportes ali na renda fixa, vendo como é e vendo como funciona. Mas é muito importante ter a questão da educação financeira para que você consiga ter uma aposentadoria e até mesmo viver, né? Viver. Se você começar jovem, você pode se aposentar cedo aí com educação financeira, mas óbvio, é muito estudo, cuidado para não cair em golpe, essas coisas. Então vamos lá, como sobreviver no Brasil? Eu acho que isso daqui é muito importante, que seria entender as nuances da vida. O que eu quero dizer com isso, cara? A vida é complexa, não se compare. Muitas das vezes a gente tem essa questão de, por exemplo, em um churrasco de família ou algo assim, né? Sempre tem aquela tia: pô, meu filho já tá concursado, tá ganhando 8 mil real, trabalhando no Banco do Brasil, passou em primeiro no concurso. E às vezes a gente tende a se comparar muito, né? Só que a vida, mano, ela tem muitas nuances. É muito complexo, você não pode ficar se comparando com outra pessoa, porque isso é burro, você querer ficar se comparando com outras pessoas, né? Um exemplo disso uma vez eu vi um comentário, tipo, se eu queria ver se os europeus nascessem na África e fossem africanos, como que eles lidariam com toda essa questão e blá blá blá. E cara, isso é burro, cara, não tem como você comparar as duas coisas, porque pessoas que nasceram na África são africanos porque nasceram na África. Pessoas europeias são europeias porque nasceram na Europa. Eles não são diferentes, são 2 humanos. O que muda ali é a localização, a cultura. Então, mas eles continuam sendo humanos. Então é burro você falar que europeus se nascessem na África. Não. Se europeu não é algo diferente, ele é um ser humano. Então a mesma coisa, você querer se comparar com a vida de outra pessoa, a outra pessoa deu sorte ali, e isso acontece muito de sorte. Às vezes a vida é muito sobre isso, não é só sobre mérito. Às vezes a pessoa dá uma sorte ali, acha um empreguinho bom e pronto, fofa. Mas aí às vezes não acontece com você e você não precisa ficar bravo com isso, né? Então é isso, rapaziada. Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Vou estar sempre buscando fazer mais vídeos e buscando melhorar a cada vídeo. Mas por hoje é só isso e tamo junto.